Eu acho que todo mundo que vê o canal aqui já sabe muito bem o que significa o termo afrofuturismo. Mas eu escolhi esse programa especial para dar umas definições para vocês, apresentar alguns autores que eu tenho certeza que vocês não conhecem, pelo menos a maioria de vocês, né? Um leve demográfico aqui do meu programa me traz a informação de que a maioria das pessoas que assistem o programa do meu canal são geralmente homens brancos. É uma situação que eu gostaria que se revertesse em algum momento. Não sei como fazer isso, mas eu espero pelo menos que esse programa sobre afrofuturismo possa esclarecer qualquer dúvida que esses meus ouvintes, espectadores brancos possam ter sobre o assunto e dissipar preconceitos. Afrofuturismo, o interessante é que ele começa, né, em termos de definição, a literatura negra norte-americana, né, ou como a gente chama da diáspora, né, não só norte-americana, brasileira também, e a literatura africana existem há séculos. Né. Poderia fazer outros programas sobre isso e espero poder fazer ainda. Não vai ser o caso hoje aqui, que eu vou focar realmente nos últimos anos, mas eu quero dar a definição acadêmica que foi cunhada pelo escritor e ensaísta norte-americano Mark Derry. Ficção especulativa que trata de temas afro-americanos e aborda preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX e, de modo mais geral, uma significação afro-americana que aproprie imagens de tecnologia e um futuro ampliado por meio de próteses, poderia, por falta de um termo melhor, ser chamada de afrofuturismo. Vejam que ele faz isso num contexto de uma literatura cyberpunk. Os cyberpunks, como vocês já sabem, né? Já vários programas que eu falei aqui, nascem em 1984, mais ou menos, mas tem, né, uns precursores de 1980, 81 e vai até o final da década de 80. Em 1994 ele lança um livro chamado Flame Wars, The Discourse of Cyberculture, que seria Flame Wars, o discurso da cibercultura. Para quem chegou agora na internet, Flame Wars seria o equivalente das tretas, né? Só que no tempo ainda que você tinha grupos de discussão, listas de discussão e por e-mails, ainda não tinha as comunidades da mídia social que a gente tem hoje. Nesse ensaio Black to the Future ele faz essa avaliação, né, do que seria para ele uma literatura tecnocultural, veja, ou seja, é uma literatura especificamente de ficção científica que dialoga com a cultura, para dissipar justamente o mito de que o africano é um povo atrasado. É um mito, aliás, que nós brasileiros devíamos aprender a dissipar muito rapidamente, porque isso está sendo feito não só pela questão da escravidão, evidentemente, mas também pelo fato de que a maioria dos países africanos pertence ao que se chama de terceiro mundo. Né? Pouco tempo atrás se chamava de países em desenvolvimento, e hoje essa farsa acabou por várias questões políticas que não me cabe falar aqui agora. Mas o Brasil faz parte também de um grupo que já foi de países em desenvolvimento. Hoje nós somos um país realmente de terceiro mundo, muito subdesenvolvido. E então também não é o nosso lugar ficar torcendo o nariz para afrofuturismo, por exemplo. Até porque o afrofuturismo, como eu falei no programa anterior, de escritoras esquecidas, e esse termo eu já falei antes, vou repetir, é um termo mais irônico do que qualquer outra coisa, porque elas não são tão esquecidas assim, elas são colocadas de lado, né, pela cultura em grande parte machista, que isso até hoje na literatura, não só de ficção científica, como mainstream, e não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo. A mesma coisa ocorre com relação à África e com relação às literaturas, né, plural, que se produzem lá. Eu poderia citar muitos e muitos nomes para vocês, e eu vou fazer o que eu fiz no outro programa, eu vou citar uma pequena lista com alguns nomes para que vocês possam ter uma noção básica de que está acontecendo na África e no afrofuturismo de algum tempo para cá, de algumas décadas para cá. Vou falar alguns nomes. Amos Tutuola, Ishmael Reed, Samuel Delany, Nened Okorafor, Chinelo Onwualu, Ogeneshovoe Donald Epeki, Dilman Dila, Wole Talabi, N.K. Jemisin, Tad Thompson. Esses são
pouquíssimos dos grandes nomes que nós já temos aí na literatura em língua inglesa, escrevem em língua inglesa, vêm de diferentes países, alguns vêm dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas a maior parte dos que eu falei aqui são originários de países africanos, ou ainda moram em países do continente africano, e eu vou falar, como da outra vez, eu vou falar de 5 deles. Mas antes eu quero falar de novo aí do termo afrofuturismo e fazer aí, né, um recuo de bateria para falar uma coisa interessante. Não é um disclaimer não, tá? Eu acho que o termo afrofuturismo é reconhecido plenamente, os escritores negros de ficção científica discutem esse termo, mas o interessante é que mesmo nos Estados Unidos pouca gente fala de uma outra escritora que ajudou a popularizar o termo afrofuturismo, né? Há um grande foco em torno do Mark Derry. Não se engane, né? O Mark Derry é um cara que ainda é muito relevante nas discussões de tecnocultura e ficção científica de modo geral, né? Ele teve em 2010 no Brasil, né, na Fliporto, que era a antiga feira literária de Porto de Galinhas, e depois foi transferida para Recife, Olinda. Foi em 2010 que ele teve lançando um livro dele. Eu tive o prazer de ser chamado para ser o intérprete dele na feira. Né? E, inclusive, a gente teve uns papos muito bacanas sobre ficção científica brasileira e ele ficou apaixonado pela literatura de cordel que ele conheceu lá. E várias vezes falou comigo, puxa, vocês precisam fazer mais coisas a respeito. Né? Quer dizer, mais coisas, eu expliquei para ele, não, se faz muitas coisas no Brasil da literatura de cordel, é que vocês aí, né, no norte não sabem, não conhecem, né? Mas a gente pode indicar trabalhos mais recentes. Braulio Tavares é um autor de cordel também, né? O grande Braulio Tavares, que você já conhece como um grande escritor, compositor, autor teatral, também é cordelista. E estamos falando agora de literatura negra, Jarid Arraes também, né? De quem eu quero recomendar a leitura dos seus livros e que inclusive começou, né, com um trabalho relacionado a cordéis. Então, ficam aí essas dicas iniciais do programa. Mas, voltando à questão do afrofuturismo, Mark Derry cunhou o termo, ok, mas tem uma outra autora que pouquíssima gente conhece, e eu vou confessar a vocês que até pouco tempo eu também não conhecia, chamada Alondra Nelson. Alondra Nelson é uma acadêmica americana, né, nascida em 1968, ela é 2 anos mais nova que eu, e ela é uma pessoa que já nos anos 90 começou a fazer um bocado de burburinho aí na academia, exatamente pelas discussões envolvendo a literatura negra e da relevância do afrofuturismo. Né? Ela tem um texto que está acessível em PDF gratuito na web e eu estou dando o link para vocês aqui abaixo. Eu vou até tomar a liberdade de ler um pedacinho aqui para vocês. Né? O texto dela se chama Future Texts, né? Que estava dentro de uma outra antologia, né? E o título é retirado de uma citação do autor Ismael Reed, do seu romance Mumbo Jumbo, que é a obra-prima dele, e a citação é We will make our own future text. Nós faremos nosso próprio texto futuro. Esse livro eu ainda vou falar dele um dia com calma, não é ficção científica, mas é uma coisa que se aproxima um pouco da esfera do fantástico, porque ele é uma literatura que trata, é uma ficção policial, né? O personagem principal do Ismael Reed aí é um detetive negro, né? E Mumbo Jumbo é um termo que se usava, né? Acho que não sei se ele é visto como agressivo ou como ofensivo hoje em dia, mas os próprios negros americanos do Caribe usavam isso, que é como se fosse, hoje em dia o americano fala, isso é bobagem, Mumbo Jumbo. Até, não sei se vocês sabem disso, no terceiro ou quarto volume de Duna, eu até achei engraçado isso, porque Duna é um futuro muito, muito distante, mas o personagem do Duncan Idaho fala em algum momento, acho que pro Deus Imperador de Duna, ele fala, isso aí é Mumbo Jumbo. E Mumbo Jumbo quer dizer assim, isso é bobagem. Mas veja como é que aí se desfaz, né? O termo de Mumbo Jumbo aí, que é um termo que, na verdade, seria um mistureba de coisas, uma coisa meio encantatória, meio xamanística, e que aí para o americano branco, depois de um tempo, vai se diluindo, se transformando numa bobagem, que é como o brasileiro, ó, o ato falho aí. O brasileiro também, né? Os americanos brancos ouviam os americanos negros. E toda a questão de você diminuir a cultura do outro. Vamos falar mais sobre isso em alguns outros momentos, mas podemos falar aqui agora, nesse trechinho específico, da Alondra Nelson. Deixa eu voltar aqui o texto que eu queria, que é um pedaço aqui, é um texto de 16 páginas, não é um texto pequeno, mas também não é um texto denso, não. Dá para entender perfeitamente. Ela faz metade desse texto uma análise do Mumbo Jumbo, tá? Mas em determinado momento ela vai
partir para a questão de falar da tecnologia, de como tem esse mito de que o negro não saberia usar bem a tecnologia porque é primitivo. Ela vai, né, desmistificando isso com uma tranquilidade, e aí ela chega um momento que ela mesma dá a sua definição, a sua redefinição do afrofuturismo, dizendo o seguinte: afrofuturismo pode ser amplamente definido como, entre aspas, vozes afro-americanas com, abre aspas de novo, outras histórias para contar a respeito de cultura, tecnologia e do que está por vir. Então, olhem que interessante, né? Outras histórias para contar. Isso é aquilo que nós brasileiros deveríamos sempre ter em mente, porque toda vez que falarem pra gente, mas essas histórias já foram contadas. Qualquer história de ficção científica já foi contada, mas talvez não tanto quanto deveria ser contada pelos olhos de quem está no terceiro mundo. E o afrofuturismo é a parte integrante, acho que é a ponta de lança disso. Vários de vocês devem ter ouvido falar do afrofuturismo por causa do Pantera Negra, que é um barato, né? O filme é ótimo, eu adoro o filme, e eu acho que é um meio tão válido quanto qualquer outro de se descobrir, de se falar sobre afrofuturismo. Mas, como sempre aqui no Terra Incógnita, o meu foco são livros. Eu gosto de falar sobre literatura. Então, eu recomendo para vocês, no primeiro momento, que leiam esse texto da Alondra Nelson, que eu acho que é um texto muito gostoso de ler, e vocês vão conseguir conhecer mais coisas, né? Lendo a análise que ela faz do Mambo Jumbo, eu acho que vocês vão querer pular direto para ler esse texto do Ismael Reed. Ele tem, inclusive no Kindle, um preço bem em conta, que eu mesmo baixei o livro há um tempo atrás, né? E vocês têm muita coisa aí para discutir e para ler a respeito dos autores e autoras negros que a Alondra Nelson coloca. Então, vamos lá, primeiro de tudo. Afrofuturismo, as definições do Mark Derry e da Alondra Nelson são fundamentais para quem quer estudar isso. Partindo desse pressuposto, vamos falar um pouquinho então do que tem acontecido nos últimos anos, né? Em 2004, uma coletânea importantíssima foi lançada na Inglaterra, chamada So Long Been Dreaming. Uma coletânea classificada como pós-colonialista. Pós-colonial é um assunto que eu já falei para vocês rapidamente aqui no Terra Incógnita, vou falar novamente em breve, e eu mesmo já dei oficinas sobre isso na Inglaterra e nos Estados Unidos, presencial e virtualmente. A literatura pós-colonial, basicamente, é a literatura de países que foram colonizados. Então, a literatura africana, literatura indiana, também podemos dizer, seriam literaturas fortemente pós-colonialistas, a literatura de hoje, né, feita não pelas pessoas que foram lá colonizar. Né? A literatura colonial, ou colonialista, é exatamente essa, é o olhar do britânico ou do americano, mesmo que seja um olhar positivo, mas é o expatriado que não pertence àquela cultura. E a pós-colonial é justamente depois que esses colonizadores foram embora, você tem a literatura dos nativos, vamos dizer assim, dos moradores, dos habitantes ali, discutindo as questões, que pode ser discutir questões políticas ou questões do seu cotidiano, que também não deixam de ser questões políticas. Né? Também outro assunto que eu quero falar muito com vocês no futuro, porque as pessoas discutem muito isso, mas se fala muito de política, isso aqui. Não, gente, tudo é político, né? Sabemos disso. Não precisa ser chata a discussão, não precisa ser partidária. E aqui eu não quero fazer discussão partidária, não. Né? Mas é preciso falar disso. Essas literaturas estão todas muito legais. Uma coisa que eu nem falei, né, um nome que eu nem comentei na lista é o da Naylor Hopkinson, que é uma grande autora afro-americana e que junto com a indiana Upinder Mehan fizeram aí a coletânea So Long Been Dreaming, coeditaram essa coletânea, que tem vários contos de autores de várias épocas, né, africanos e da diáspora africana. E foi em 2004 essa coletânea foi lançada, e eu acho que ela foi a ponta de lança também desse movimento em termos de discussão dentro do território da ficção científica. Hoje já existem várias publicações, inclusive periódicos, né, revistas como Omenana, por exemplo, que é editada pela Tinelo Onualo, que é uma coletânea que ela é uma revista periódica que só publica autores africanos. Aí africanos negros ou brancos, tá? Eles não discriminam. Mas autores que têm uma origem africana, nasceu na África, ou no máximo, talvez more no exterior, né, more fora da África, mas nasceu na África. Então nós temos autores como Nick Wood também, ou Lauren Bilks, que eu não costumo citar muito aqui, né? Conheci a Lauren Bilks pessoalmente também em Portugal, é uma autora branca sul-africana. Nick Wood também, um autor branco sul-americano. Temos Stephen Hambleton também, mas eu estou comentando só por de passagem para também deixar claro que eu não estou discriminando autores brancos, né? Como se fosse possível fazer essa discriminação, mas enfim. São autores legais, que um dia depois eu vou citar, falar sobre eles, para vocês lerem também esses autores que são muito, muito relevantes.
Mas no afrofuturismo, os autores relevantes são realmente de origem africana, autores negros, tá? E autores que discutem todas essas questões que envolvem ou a escravidão ou envolvem justamente a repressão sofrida pelos negros em qualquer de suas instâncias. Nós temos, por exemplo, na Inglaterra, a geração Windrush, que foi da Jamaica para os Estados Unidos nos anos 60, se eu não estou enganado, e que recentemente, por causa do Brexit, houve uma coisa terrível de mandar deportar várias dessas pessoas que moram há 40, 50 anos na Inglaterra, ou seus filhos que nem nasceram na Jamaica, que eram da Inglaterra. E isso é uma coisa pavorosa. Né? Então é importante que a gente conheça essas literaturas também. Como a Alondra Nelson falou, são outras histórias, ou seja, não são as histórias que a gente está acostumado a ler. Eu acho que eu já comentei para vocês em algum momento, não tenho certeza, que uma vez eu ouvi de um famoso escritor europeu, cujo nome eu não vou citar aqui por educação, que ele detestou a Quinta Estação da N.K. Jemisin porque é uma literatura que para ele não era muito forçada. Eu falei, mas o que é forçado? Porque a história realmente é muito louca, né? Não sei se vocês já viram a Quinta Estação, é um livro que eu não vou citar aqui porque acho que eu já citei anos e anos atrás, mas não vou citar mais porque já foi publicado, a trilogia toda foi publicada pela Morro Branco, recomendo, porque é uma das poucas trilogias realmente que eu acho impecáveis em termos de construção de mundo e de personagens, e também de narrativa, que o primeiro volume é uma coisa que todo escritor e escritora deveriam se inspirar. Eu certamente estou tentando me inspirar para escrever as minhas histórias em termos em termos de narrativa mesmo, de forma da narrativa. E a Jemisin coloca muitos personagens trans, personagens poliamorosos, né? E esse cara, que claro, é um branco cis hétero de meia idade, e ficou muito incomodado e disse que não era necessário. Aí eu virei para ele e olha, mas o que é necessário? Também não é necessário fazer uma história só com gente branca, né? E ele não entendeu e ficou muito irritado comigo, que achou que eu estava tava sendo agressivo com ele. Eu falei, não, eu mesmo já estou cansado de ler histórias de brancos. Eu vou confessar para vocês honestamente aqui que eu estou cansado de ler história de americano. Né? É uma ironia, porque eu escrevo em inglês também atualmente, mas histórias de americanos, alguns poucas me interessam. A maioria não me interessa mais. Mesmo os clássicos que eu já li muito e gostei muito, hoje a gente vai ler e tem tanta coisa datada. Mas isso é história para outro programa, né? Vamos falar sobre essa datação em outro programa. O interesse para falar para vocês é o seguinte: quando você tem, por exemplo, revistas como Omenana, por exemplo, e autoras e autores novos que estão surgindo, então na linha de frente de um pensamento diferente, é exatamente por isso. São autoras e autores que estão publicando e escrevendo novas histórias, outros pontos de vista que vêm exatamente de encontro aos nossos anseios e aspirações como escritores brasileiros. Eu acho que escritores brasileiros, de modo geral, lidam com um conceito que o próprio cyberpunk tinha apontado na década de 80. O cyberpunk é a literatura branca, basicamente, mas que é muito relevante para a gente, porque fala exatamente desse contraste entre os muito ricos e os muito pobres, primeiro e terceiro mundo, e o sucateamento, ou como eles chamavam em inglês, canibalização dos sistemas. Vocês vão ver um filme simples, talvez até meio bobo, baseado num conto muito bom, que é Johnny Mnemonic, né, do William Gibson. E é isso, é o pessoal num favelão na ponte de Golden Gate, se eu não me engano, e um favelão que o pessoal usa alta tecnologia ali. Né? Que é o que a gente faz hoje. Até um simples gato, né, na rede telefônica, o Gatonete, é uma coisa que na década de 80 nunca se imaginava. Isso é cyberpunk pra caramba. E a gente não se dá muito conta disso, né? Mas o cyberpunk é essa discussão do velho contra o novo. É uma literatura que também, de certa maneira, é pós-colonial, ou faz uma transição do colonial para o pós-colonial. Não é só carro voador, William Gibson das antigas ou Blade Runner. Isso é importante. Eu já falei muitas vezes que o cyberpunk estava morto. Não está, não. Não está, não. O cyberpunk antigo, sim, mas ele se reinventou. E o afrofuturismo não é parte integrante do cyberpunk, mas eu diria sim que o afrofuturismo, como encarado hoje, ele é também, de certa maneira, em certa parte, devedor ao cyberpunk. Devedor no sentido de essa relação com a tecnologia, mas que na verdade não foi invenção dos cyberpunks, essa invenção é do terceiro mundo, que o primeiro mundo, como muitas vezes acontece, escreveu primeiro sobre, mas não viveu primeiro sobre. Quem viveu isso primeiro fomos nós. Então vamos falar de algumas dessas autoras, alguns desses autores? Eu vou começar com aquela que todo mundo já conhece, que é a Nenédia Okorafor. Inclusive, é muito interessante começar pela Nenédia, porque ela é a primeira a bater de frente com o afrofuturismo. Né? Até onde eu sei, não tem nada a ver com o Mark Derry especificamente, nem com a Alondra Nelson.
É apenas que ela não considera o que ela faz afrofuturismo. Ela não é africana. Ela nasceu em Cincinnati, Ohio, filha de nigerianos. Mas ela incorpora radicalmente, no melhor sentido, as tradições nigerianas. Ela diz: eu não faço afrofuturismo porque eu não me considero como uma pessoa que fala da diáspora. Eu faço African Futurism, que é muito interessante. Ela explica: o African Futurism é a ficção que vem direto da África. Ela faz uma conexão direta com a África. E ela faz uma coisa também interessante chamada African Jujuism. Juju também é um termo que, assim como o Mambo Jumbo, vem dos rituais encantatórios, vamos dizer, mágicos, né, das religiões africanas. E ela incorpora o Jujuism aí, no melhor sentido, como fantasia. A literatura de fantasia dela é African Jujuísta. Então é muito interessante. A Nened não é uma pessoa fácil. Eu tive a oportunidade de falar com ela hoje num podcast e não houve muita interação entre nós. Né? Ela não interage muito com as pessoas. Eu acho que é um pouco antissocial. Mas é muito interessante, sim, ver, né? Porque ela é uma pessoa muito assertiva e eu tendo a concordar com tudo que ela fala, porque ela é uma pessoa brilhante, é uma professora acadêmica também, né? E tem uma visão muito aguda do papel do africano na sociedade, principalmente nos Estados Unidos. Embora ela fale, realmente ela faça African Futurismo, ela reside nos Estados Unidos e ela vê isso e sente na pele. Então, eu recomendaria, claro, a trilogia Bint, que saiu no Brasil inteira. Eu tive a oportunidade de fazer o copy dash do primeiro volume, não cheguei a traduzir, mas Bint, essa história é uma história que eu acho incrível, é que ela justamente, Bint é o nome de uma garota que é chamada, ela passa para uma universidade que é fora do nosso sistema solar, né, no futuro, né, razoavelmente distante, e que ela é do povo Rimba, que inclusive já vi esse povo ser retratado, inclusive em programas tipo Nat Geo, né, que é uma tribo africana que uma das características básicas é que as pessoas gostam o seu povo passa uma espécie de argila perfumada nos cabelos para enfeite, faz marcas no rosto também, tal. Tem uma das capas, inclusive, mostra direitinho isso. E ela coloca que quando eles estão dentro da nave para ir para essa universidade em outro lugar do espaço, eles são atacados por uma raça alienígena que vem atacando as naves de tempos em tempos. É uma raça que tem o corpo delas, ela consegue fazer o corpo ficar mais ou menos intangível. E isso não é um spoiler, porque acontece logo no comecinho do livro, né? De alguma maneira a argila que ela usa, e o motivo pelo qual, inclusive, ela humilhada por colegas, né, que estão na nave, que estão a caminho da universidade, por ela ser uma pessoa retrógrada, uma pessoa primitiva. E ela acaba sendo a única sobrevivente da nave, porque os alienígenas não conseguem chegar perto dela por causa da argila perfumada. Aí, claro, quando ela chega no planeta lá da universidade, começa toda uma questão tipo, e se tudo não for um mal entendido? Dá pra gente poder fazer um primeiro contato decente com essa raça das medusas, como eles chamam, e tentar, né? E ela vai acabar tentando se tornar uma defensora e uma embaixadora das medusas. Isso tem uma trilogia que também é incrível e eu recomendo fortemente que vocês leiam. E assim como uma outra autora que eu gosto muito, que eu vou também citar agora, que é Octavia Butler, a Nened, ela fala às pessoas de uma maneira integratória, né? Tipo, olha, vamos nos integrar, não vamos segregar. Então, e ela faz isso com a metáfora do alienígena, que é visto sempre como o outro, né? Eu já falei isso antes também aqui, que nos filmes de faroeste antigos, né? O índio é o outro, então ele merece morrer. Então, e na ficção científica americana, de modo geral, e na ficção científica, de modo geral, o alienígena é o outro, e o alienígena sempre invade a Terra, né? Já notaram como cada vez mais continua surgindo séries e filmes americanos de invasão alienígena? E eu pensando, gente, os alienígenas não existem, até onde a gente sabe, alienígenas, né, seres extraterrestres nas cercanias do sistema solar, até onde se sabe. E aquela velha história, se existem, né, o paradoxo de Fermi, se existem, onde estão? E se existem e não estão conseguindo vir porque é muito longe, por que diabos os caras virão para colonizar a Terra? Se eles estiverem partindo de um planeta muito fodido, vamos ser francos, né? Talvez eles não conseguissem chegar até aqui. E será que eles conseguem vir para cá com naves gigantescas, com um exército gigantesco para tentar destruir a Terra, colonizar a Terra?
Não sei, mas é um pensamento muito americano, né? Americanos costumam ter esse pensamento. Eu não, na minha ficção, eu não costumo pensar assim, não. E muitos escritores também, inclusive na África, não pensam assim. Nened Okorafor é uma delas. Octavia Butler é o exemplo também que eu quero citar aqui, é uma autora que está no meu coração há muito tempo com a leitura de uma outra trilogia, uma trilogia de romances, né, romances pequenos, né, curtos, né, para o padrão americano de hoje em dia, que é a Xenogênesis, ou Lilith's Blood, que é o título mais recente que se dá à trilogia, que é uma história também não de invasão alienígena, uma história que acontece depois de uma guerra nuclear que destrói a Terra quase toda, em que uma mulher chamada Lilith Oyapo acorda depois de um sono de décadas que ela foi salva logo depois da guerra nuclear, ela estava morrendo de envenenamento por radiação, ela e todo o resto da humanidade, que sobrou muito pouca gente, foram salvos por uma raça alienígena chamada Oankali. E os Oankali curaram essas pessoas, ajudaram a curar a Terra, acho que foram 60, 80 anos que a Terra ficou lá embaixo se purgando da radiação, até o momento que os Oankali acordam todo mundo, bom, agora nós vamos colocar vocês de volta na Terra. Mas, né, qual foi? Existe um preço, que a Lilith saca rapidamente. E o preço é, nós fizemos troca de DNA, porque a nossa raça é uma raça que não habita planetas, nós temos essa nave aqui e outras naves gigantescas que rodam pela galáxia, e nós vamos trocando cultura com as civilizações que a gente encontra, inclusive DNA. O que é muito legal, só que essa troca de DNA, eles alteram o DNA do ser humano, de modo que o ser humano tente erradicar a violência no ser humano. É de uma maneira muito indireta e muito torta. E a Lilith o tempo todo se questiona se isso foi legítimo, foi correto, foi ético. Mas além de discutir isso com os Oankali, com quem ela acaba tendo um diálogo muito interessante, ela tem que discutir isso com supremacistas brancos, que agora viraram supremacistas humanos, tipo contra os aliens, né? Que também foram resgatados junto, e quando eles todos são levados para a Terra, ela é obrigada a conviver com esse pessoal numa relação extremamente perigosa. E como se não bastasse, né, no meio da trilogia, ela fica grávida com DNA humano e Oankali, e ela vai gerar uma criança híbrida. Como, aliás, todas as crianças da próxima geração serão, porque essa foi a troca de DNA. Os humanos também receberam DNA Oankali, que o Oankali, inclusive, não quer dizer um povo de uma única etnia ou DNA. O Ankle é uma raça mistura, uma raça extremamente misturada, né? O que é uma coisa muito interessante também, que a gente muito raramente vê na ficção científica, tanto em livro quanto em filme. Geralmente as raças alienígenas são todas, ou elas são uma etnia só, ou são duas ou três, só para poder justificar uma guerrinha como em episódios de Star Trek. E nesse sentido, a Ursula Le Guin ataca essa questão na veia. Felizmente, essa trilogia também está publicada, e olha só, pela editora Morro Branco, e eu recomendo fortemente a leitura dessa trilogia. Outro autor também que eu quero falar muito para vocês é Thad Thompson. Thad Thompson também, ele é um nigeriano criado em Londres, onde ele é médico, ele é psiquiatra, e autor de diversos livros que são também marco da literatura de ficção científica, ponto. São livros que eu não me canso de reler sempre que eu posso. É a trilogia de Rosewater, por exemplo, que é uma trilogia que se passa na Nigéria, e é uma trilogia sobre invasão alienígena, mas é aquela invasão alienígena que tem muito a ver com a literatura que a gente lê no leste europeu, por exemplo, como os irmãos Strugatsky ou Stanislaw Lem. São os alienígenas incompreensíveis, né? É um pessoal que chega numa cidade, forma uma bolha, essa bolha uma vez por ano ela se abre, e ela deixa sair uma espécie de radiação que pode curar as doenças das pessoas, mas também pode provocar efeitos colaterais indesejados. Ninguém sabe e ninguém entende por que isso. Claro que ao longo da trilogia isso vai ser descoberto, mas não sem uma série de questões a serem levantadas aí, né? Inclusive com personagens que atuam numa linha que a gente poderia considerar cyberpunk, todos se envolvendo sempre com a questão política e militar da Nigéria, que é uma coisa tão complexa quanto a do Brasil. E depois ele fez uma outra coisa que é muito interessante, que foi até um motivo de discussão que eu tive com um autor não binário brasileiro, porque também não vou citar nomes, porque na questão não é fazer fofoca, é discutir que é interessante isso, né? Esse autor é não binário e é brasileiro, um dia falou para mim que certos livros, as pessoas, por exemplo, LGBTs ou autores negros, não deveriam tratar de assuntos que não fossem especificamente ligados às suas questões pessoais. Eu disse, poxa, mas de repente pode ser interessante o que o Thad Thompson está fazendo, né?
O Tati Thompson ele escreveu primeiro um romance policial chamado Making Wolf, que é um livro só, e depois escreveu a trilogia de Rosewater, tudo na Nigéria. De repente ele escreve The Murders of Molly Southbourne, seguido por outra novela chamada The Survival of Molly Southbourne. São duas novelas de um grupo de 4 que ele está escrevendo, está terminando de escrever, e já pegou a opção da Netflix para fazer uma série. Então vamos ver o que acontece. Eu li essas 2 primeiras novelas, são sensacionais, mas interessante é que não tem personagem negro protagonista nessas histórias. A Molly Southbourne é uma adolescente britânica, branca, filha de um britânico com uma russa. E, também de novo, é a premissa da história, né? Toda vez que ela sangra, e sangra tanto com um corte, uma ferida, como na menstruação, imediatamente aparece uma clone dela querendo matá-la. Assim, imediatamente, do nada, sem motivo, sem diálogo. Então, quando ela sangra, ela percebe que ela tem imediatamente que se correr, se esconder, se armar, se proteger, porque ela tem que matar essa clone, ou então ela vai ser morta. E claro que chega uma hora que você não sabe nem se ela é a clone original mais, claro, né? A gente ainda não sabe, eu também não sei qual é o fim dessa história, porque ainda tem mais 2 novelas pela frente. Mas assim, é o fato de que o cara chega um momento que você olha, eu quero escrever sobre o que eu quiser. Se eu quiser escrever sobre a luta do povo negro, eu vou escrever. Se eu quiser escrever sobre brancos russos, eu vou escrever sobre brancos russos. E o grande barato também é esse empoderamento da pessoa poder escrever sobre a sua luta, escrever sobre o outro visto pelos seus olhos. E é interessante como é que a gente vê, como é que a gente é visto, como é que o branco, ou quem se considera branco, né? Porque lembrando que eu sou branco para vocês brasileiros, mas eu não sou branco para americanos, assim como vocês também não são. Nós somos todos people of color, pessoas de cor, que é um termo complicado que em português não se usa, é um termo deletério e ofensivo em português, mas em inglês não. Em inglês apenas serve para definir que você é latino. No meu caso, eu não sou negro, e as pessoas sabem muito bem disso, mas sou latino. Né? Não acho que seja algo que a gente deve se envergonhar, não. Hoje em dia eu aceito e abraço isso numa boa. Eu já fui até chamado, inclusive, por uma das autoras, né, que eu quero citar aqui, que é a Nisi Shaw, para participar de antologias, né, feitas para pessoas de cor. Exatamente isso, para colocar, basicamente, são antologias pós-coloniais, que estão chamando gente da Índia, gente de Singapura, né, e gente do Brasil, porque são pessoas que não são considerados brancos para os anglo-americanos. E melhor para nós nesse caso. Falando ainda da Nisi Shaw, a Nisi é uma amiga querida, uma amizade que eu fiz em Seattle em 2013, quando eu fui para Clarion West, né? E ela fez já várias antologias. Uma das antologias, onde eu participei, foi Stories for Chip, que é uma antologia em homenagem ao Samuel Delany, que foi meu professor na Clarion West, e onde eu escrevi uma história curta, mas estou na companhia de muita gente boa, né? Que escreveu, e aí pessoas que escreveram uma série de histórias interessantíssimas, todas homenageando, né? Histórias de alguns ensaios também acadêmicos ali, homenageando o Samuel Delany, que para mim é o grande decano da ficção científica americana, ponto final. Né? É o grande escritor, e um dos grandes escritores americanos, ponto, não só de ficção científica. É um grande acadêmico, semioticista, e é um grande filósofo, no sentido mais amplo, né? Não ter formação em filosofia, mas de ter uma escrita que dialoga com o seu tempo, que reflete sobre as mazelas do seu tempo, nas condições que ele quer. Ele é um autor negro gay que escreve uma literatura que já é considerada muitas vezes pornográfica, e ele assume isso também. É interessantíssimo poder ler a literatura do Samuel Delany. Voltando a Nisi Shaw, é uma grande autora que tem uma oficina maravilhosa há anos chamada Writing the Other, né, onde ela fala exatamente isso, sobre como escrever né, o outro, como poder se colocar no lugar do outro. Ela também faz parte de uma categoria de escritoras e escritores que são inclusivos, eles abraçam outros escritores e digam, não, venham para o nosso lado e venham escrever também, mas entendam como é a nossa perspectiva, para você poder entender. Se você é branco, você pode escrever sobre o negro. Agora, entenda qual é o papel do outro e qual é o seu papel. Então isso é interessantíssimo, né? Ela tem um livro maravilhoso que eu recomendo chamado Everfair, que eu ainda vou fazer uma resenha aqui no Terra Incógnita, que é sobre um Congo, né, um antigo Congo belga, né, que não é mais, evidentemente, se nunca tivesse tido o grande massacre do Leopoldo II, né, do rei belga Leopoldo II, que é um massacre que até hoje passa despercebido, mas foi um massacre violentíssimo, que talvez pior que o Holocausto na Alemanha, né? E ele é um livro, vai ter uma continuação agora, que eu estou doido para ler também. E a Nisi Shaw, além do Stories for Chip, ela publicou uma antologia chamada New Suns,
com ficção científica especificamente de pessoas, né, de cor, de people of color, e que ganhou diversos prêmios no ano passado, e vai sair agora, ano que vem, né, esse ano, 2022, já vai sair New Suns, volume 2, que eu estou muito ansioso para ler também. Vamos fechar, né, esse nosso programa com, como eu falei agora há pouco, Samuel Delany. Samuel Delany é desses autores todos o mais velho, né? Começou a carreira na década de 60 com Babel 17, que felizmente também já tem tradução para o português pela editora Morro Branco, e até hoje é o grande clássico de space opera pós-moderno, vamos dizer assim, onde você tem uma protagonista que é de origem asiática, que é Rider Wong. Ela não é uma agente, uma espiã, mas ela é uma poeta que acaba virando uma espécie de agente espiã, mas ela não é formada para ser militar nem nada. E ela tem que quebrar um código chamado Babel 17, que é um código linguístico para poder vencer uma guerra espacial, ajudar a vencer uma guerra espacial. Ela, além de tudo, também ela é poliamorosa, ela tem uma tripulação, uma equipe que composta basicamente de parceiras e parceiros. Então é uma história pequena, uma história curta, que se lê rapidamente, e é extremamente agradável. E é nesse livro que o Samuel Delany começa uma coisa que depois a Anne Leckie, por exemplo, vai fazer, né, em Justiça Ancilar, que é usar o pronome she, né, o ela, como default. Né? Em vez de você estar vendo um grupo de pessoas que são homens e mulheres, você fala eles, mas tem mulher também? Ah, não, mas você usa eles. Por quê? Porque é tradição. Não tem uma explicação racional para isso. Então ele faz o inverso, né? Claro que o elas traduzido por them é outra coisa, mas se você falar assim, she, né? E usar o feminino é sempre como genérico. Seria o equivalente a gente em português dizer isso, né? Que eu falei agora. Você tem uma turma cheia de homens e mulheres, eu dizer, elas estão ali esperando por mim. Aí os rapazes vão dizer, peraí, professor, mas aqui tem homem também? Não, tudo bem, eu estou usando elas porque é padrão, é default. Né? Ah, mas quem define? Não, a gente define. Né? A sociedade vai acumulando essas mudanças. Foi uma das coisas também que aquele meu escritor, amigo meu europeu, não gostou, de você ter que usar esse pronome. Ninguém tem que usar nada, gente. O Samuel Delany fez uma experiência, essa experiência foi incrível, deu super certo. Pouquíssima gente usa isso, mas estão começando a usar cada vez mais. E toda essa questão hoje de pronomes que a gente usa, eu vou falar no próximo programa, ela deriva muito disso, né? É de uma discussão que já se fazia na década de 60, quando, por exemplo, surgem os pronomes Spivak, de que eu vou falar no próximo programa. Mas, por enquanto, vamos deixar nisso aqui. Né? Samuel Delany faz tudo isso, né? Ele é um autor negro, gay, que é extremamente intelectual, que ele dissipa todos os mitos que vocês podem imaginar a respeito dos autores negros, né? Da questão tanto do primitivismo que se coloca na discussão do afrofuturismo, quanto na questão de não poder fazer uma literatura intelectual. Ele tem livros que são livros de ação pura, e tem livros intelectualíssimos, onde se discute fantasia, por exemplo, a saga de Neverion, que é uma saga Sword and Sorcery, com metalinguística e semiótica, que é uma tetralogia incrível. E tem Dahlgren, que é o Finnegan's Wake da ficção científica. Eu desafio algum de vocês ler Dahlgren. Talvez um dia até, sei lá, faça um clube de leitura para a gente ler Dahlgren juntos, porque é muito complicado. Né? Eu conheço, assim, pouquíssima gente que encarou o livro e que nunca terminou. Braulio Tavares é um deles e eu sou outro. A gente já tentou várias vezes ler e não termina. Mas assim, acho que é como Finnegan's Wake. Embora, ao contrário de Finnegan's Wake, ele tem uma história. Na verdade, ele é considerado o Ulisses da ficção científica, porque não é um livro impossível de ler. É apenas um livro que é muito grande e ele faz lança mão de muitos recursos estilísticos que, embora eu ame e tente usar, às vezes ele realmente é cansativo. Mas é um tipo de cansaço que em algum momento a gente vai vencer. Né? Eu assumo, na boa, essa minha dificuldade de leitura desse livro, porque ninguém é perfeito. Mas é um livro que é um desafio que eu ainda vou vencer. Né? Quem sabe esse ano. Vamos falar sobre isso depois em algum outro dia. Mas eu continuo recomendando, mesmo não tendo lido, é um caso raro, mas eu recomendo a leitura de Dahlgren e toda a obra do Samuel Delany, como de toda a obra dos autores e das autoras que eu citei agora. Eu vou me despedir aqui já meio mortificado, porque faltou falar muita coisa, né? O meu roteiro eu deixei ali para falar de muito mais autoras e autores e não cabe num programa só. Então, paciência. Eu vou começar a citar essas autoras e autores com mais frequência, já estou começando a fazer umas listas aqui, e vocês vão ficar sabendo em breve aí do que eu vou falar. Né? Por hora a gente vai ter mais um programa aí, dos 3 que eu prometi da lista da comemoração de 1000 assinantes do Terra Incógnita,
Depois disso, a gente vai voltar a falar de resenhas de livros como a gente gosta. Muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem.